Mais um novamente, lembrando a você, aliás a tela já te lembra, que estamos falando sobre o tema Os Excluídos, uma abordagem a respeito da responsabilidade da igreja para com os menos favorecidos. Eu quero só informar a você ou ressaltar que é importante você acompanhar as várias conversas, porque esse é um tema complexo, por um lado, e que só pode ser compreendido de maneira mais profunda quando nós acompanhamos essas conversas e ligamos uma à outra, tá bom? Caso você tenha caído de paraquedas aqui hoje, eu recomendo que você dê um pulinho nos vídeos anteriores, nos podcasts anteriores, escute todo esse material para construir muito bem na sua cabeça essas conversas que nós temos feito aqui novamente. Vamos lá para a nossa tela de sempre, para que a gente dê mais um passo em direção à compreensão desse assunto que a gente chamou aqui de os excluídos. Hoje, começamos a andar por um caminho interessante e muito importante na construção dessa ideia, sobre as leis que Israel recebeu de Deus e que fazem parte da própria identidade de Israel. Só que para chegarmos lá nas leis, vamos dizer assim que esse é o capítulo inteiro da coisa, nós precisamos navegar um pouquinho antes disso e perceber a própria constituição de Israel como governo, como nação, tá certo? Mas para começar a falar um pouquinho sobre isso, nós vamos nos lembrar que Deus, depois que Israel sai do seu aprisionamento, da sua escravidão lá no Egito, em Êxodo 20 nós temos o momento em que Deus começa a fornecer a Israel, através da figura tão emblemática, tão idolatrada pelos judeus até hoje, que é Moisés, as leis que serão a base da formação e da estrutura do povo de Israel como nação. Nós sabemos que essas leis que são dadas a Moisés vão se tornando um conjunto de leis. A esse conjunto de leis dá-se o nome de Torá. Torá, como está na tua tela, é o principal vocábulo hebraico traduzido para o português como lei. Quando a gente pensa em lei, a gente pode usar o termo Torá. Ela aparece, essa palavra, 220 vezes no Antigo Testamento, ou seja, é uma palavra importante, não é? Mas o importante é pensar que a tradução para o termo lei, como é feito no português, não é talvez completa. Faz parte traduzir Torá para lei, mas a ideia é um pouco mais ampla, como eu escrevi aí para você, a etimologia do termo, ainda que alvo de discussões entre os peritos, indica que está relacionada ao ato de ensinar, instruir ou direcionar. Eu acho que para a gente é importante pensar isso porque o brasileiro tem um problema com a palavra lei. Eu acho que, de modo geral, quando a gente ouve a palavra lei, a gente pensa em proibições, limitações, delimitações. Mas perceba que a ideia aqui está além disso, a ideia está em ensinar, instruir e direcionar. Ou seja, a lei não deve ser sempre vista como algo de imposição, de restrição, mas sim como ensino. Champlin, um estudioso, diz assim: o termo Torá, presente em Isaías 8, 16 a 20 e Miqueias 4, 2, tem um sentido lato de instrução da parte de Deus, indicando a totalidade da vontade divina revelada, com suas palavras, seus mandamentos, seus julgamentos, seus caminhos, seus preceitos. O que é que esse perito aqui, esse estudioso está dizendo? É que em vários momentos do texto bíblico, o termo Torá evidencia o pensamento de Deus, a vontade divina revelada. E é assim que nós devemos entender o termo lei.
O termo lei, em mais de uma vez no texto bíblico, quer dizer, então, vontade de Deus. Bom, a lei mosaica, essa que é formada, que a Torá, né, forma a Torá, ela apresenta três tipos de lei, digamos assim. Primeiro, as leis morais. Israel recebeu leis morais. O seu resumo está ali no conjunto que a gente chama de Decálogo, ou 10 mandamentos. Está lá em Êxodo, justamente Êxodo 20. São leis que têm a ver com a moralidade, o comportamento moral do povo. O segundo conjunto de leis tem a ver com a lei cerimonial. São aquelas leis de sacrifício, de pedido de perdão no templo, de como fazer isso, como o sacerdote deveria se comportar. Leis ligadas basicamente à religião de Israel. E o terceiro grupo de leis são as leis civis. Essas são importantes para a nossa análise. E você vai entender já já. Essas leis civis, na verdade, são os estatutos usados para que os cidadãos de Israel se relacionassem entre si. São as leis que dirigiam o relacionamento dos homens, dos cidadãos de Israel. Quando um homem quando um homem cometia um assalto, vamos supor, qual é a lei civil para essa prática? E aí por diante, nós vamos nos aprofundar nelas. O importante é nós nos atermos a esse conjunto de leis. Por quê? Preste bem atenção, eu acho que isso é muito importante. Somente hoje a lei moral tem validade para nós. Por quê? Pense o seguinte: leis religiosas. Nós não somos judeus. O fim da lei, ou caminho que leva a lei, leva é a Cristo. Acabou. Eu não tenho que ter kippar, eu não tenho que ter menorá, eu não tenho que fazer sacrifício no templo. Acabou, não acabou? Então, se acabou, acabou. Essas leis religiosas não funcionam para a gente. Elas representam coisas importantes, elas trazem ensinamentos, mas elas não são aplicadas a nós. A lei civil também não, porque isso aqui tem a ver com o Estado de Israel, com a nação de Israel instituída por Deus naquela época e naquele momento. Não tem mais nada a ver conosco. Vivemos numa República Federativa do Brasil. As nossas leis estão aí. Podem não ser tão bem cumpridas, mas elas estão aqui. Nós não temos nada a ver com esse conjunto de leis. As leis morais, sim, porque as leis morais, elas representam um padrão ético dado por Deus à humanidade. E ele está presente em toda a Bíblia, não só na Torá. Toda a Bíblia é a chamada lei moral de Deus, que apresenta a sua própria natureza. Então, vamos lá? Lei moral, vale para nós hoje? Vale. É o coração de Deus. Lei cerimonial? Não, já foi. Lei civil? Também já foi. Mas a nossa análise acontecerá em cima das leis civis. Por quê? Porque essas leis civis, elas mostram a intenção divina para as relações humanas. Elas mostram a equidade e a justiça de Deus. Como uma nação formada por Deus deveria ser. Você já pensou o quanto a gente pode aprender com isso? A maneira como Deus dirige o povo a criar estruturas justas. A gente vai perceber isso na leitura dessas leis. Portanto, perceber essas situações é perceber a maneira como Deus deseja que as relações humanas aconteçam. Ele deu as leis e ele disse: vivam assim, olha, é assim que vocês devem viver. A nação que eu estou criando deve ter essas práticas e se comportar assim e se basear nessas leis. E Deus, inclusive, nós perceberemos já já, que destaca o cuidado com os fragilizados. O conjunto de leis civis dadas por Deus a Israel tem como destaque o cuidado com os fragilizados. Vamos pensar o seguinte, gente.
Por que Deus faz isso? Primeiro, porque Deus está formando uma nação. Ele quer formar uma nação. Ele forma essa nação. Essa nação é a nação de Deus, é o povo de Deus, que ele ama e que ele cuida. Então ele dá as leis. Lembre-se, Deus salva primeiro do Egito e depois dá as leis. A salvação não tem nada a ver com o cumprimento de leis. Deus salva por misericórdia e graça e depois convida o povo a segui-lo. Mais um ensinamento nosso sobre graça e sobre lei. Mas uma coisa importante, Deus não queria só que Israel fosse o seu povo. Deus queria que Israel alcançasse os demais povos. Veja, por exemplo, o que diz Isaías 51. O título do texto é esse, olha, Israel é a nação exemplo para todas as nações. E o versículo 4 diz, escute-me, povo meu, ouçam-me, nação minha, a lei sairá de mim, minha justiça se tornará uma luz para as nações. Lindo esse texto, porque as leis civis também têm como objetivo manifestar o coração de Deus quanto às relações humanas e mostrar ao mundo como o homem deve viver. Mas o interessante é que logo de cara, olhando para as leis, e a gente vai chegar lá, nós percebemos que Deus ele se preocupa com os fragilizados. Um homem chamado, um estudioso chamado Walter Storff, ou alguma coisa do tipo, né? E quem fala sobre ele é o pastor Timothy Keller, no livro Justiça Generosa. Ele cunhou o seguinte termo, eu já usei esse termo aqui, o termo quarteto da fragilidade. Esse quarteto se apresenta, aliás, esse termo, melhor dizendo, ele se refere a um grupo que é apresentado frequentemente nas Escrituras, nessas leis que nós analisaremos, e ele é formado pelos órfãos, viúvas, estrangeiros e pobres. Sobre esse grupo, o Timothy Keller diz, nas sociedades agrárias pré-modernas, esses 4 grupos não tinham poder social, mal tinham o que comer. E se houvesse fome na terra, invasão ou até mesmo distúrbio social, morreriam em questão de dias. Esse grupo, lembre-se, vou ler de novo aqui, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e os pobres, que nós, a partir de hoje, chamaremos de quarteto da fragilidade, era realmente frágil. E Deus diz que eles deveriam ser cuidados por Israel. Olha o que diz Zacarias 7,9. Assim diz o Senhor dos Exércitos, administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros, não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado ou o pobre, nem tramem maldade uns contra os outros. Olha só, esse é o coração de Deus. Protejam esse quarteto da fragilidade. A determinação dada por Yahvé, por Javé, para que Israel tivesse cuidado prioritário com esse grupo é muito clara e mostra que no coração de Deus a dignidade humana era realmente algo importante. Muito bem, essas leis têm como objetivo formar a nação de Israel. Então vamos entrar por esse caminho. Mais à frente nós veremos detalhes sobre essas leis. Mas vamos pensar que Deus está formando uma nação, não é? Olha que interessante. Deus está formando uma nação. O Êxodo, ele representa também, ou melhor, ele se apresenta também, quando Israel sai do Egito, Israel não sai só fisicamente do Egito. O que Deus quer é uma ruptura completa com a religião idólatra do Egito, é óbvio, não é? Deus quer um afastamento físico, porque vai tirar Israel dali e levá-lo para a terra prometida, mas também Deus quebra um paradigma de estrutura social, que inclusive prevalecia nas nações vizinhas.
Na época, esse modelo de exploração dos mais fracos, gente, por uma elite, era realmente muito forte na Palestina antiga. As nações presentes ali, elas eram realmente marcadas por essa realidade social. Os mais fortes exploravam os mais fracos, os ricos exploravam os pobres e acabou, não tem conversa. Para nós termos uma noção melhor sobre isso, eu até escrevi aqui no slide o Egito, porque o Egito era uma representação muito clara, mas isso acontecia nas demais nações ao redor. Ali em Gênesis 4, você vai encontrar um tipo de representação clara sobre isso quanto à sociedade do Antigo Oriente. Ali você encontra José, que é bisneto de Abraão, trabalhando junto com o faraó, lembra? José chega lá como escravo, depois ele é erguido como governador, o faraó faz isso. Ali você vê claramente como funcionava a sociedade egípcia. Gênesis 47, de 13 a 25. A gente não vai ler aqui porque não dá, né? Mas o que acontece é que nós percebemos nesse texto uma estratificação social muito bem delimitada. Primeiro, você tem na base da sociedade quem? O povo. O povo morava nas aldeias e pagava tributo ao rei, à coroa. Inclusive, não havia possibilidade de você crescer socialmente. Nasceu povo, vai morrer povo. Não havia mudança. Quem nascia na base da pirâmide continuava na base da pirâmide. O povo pagava a coroa porque a coroa protegia o povo através do exército. É importante a gente saber que um exército poderoso para proteger a nação de invasões era muito importante. Então você tem o povo que paga tributo à coroa e a coroa que retribui ao povo cuidando e preservando e protegendo o povo. Mas você tem na base alta da pirâmide, na base não, no topo da pirâmide, você tem o rei do Egito. Ele era dono das terras, dono dos animais e dono das pessoas que pagavam tributo a ele, porque ele era dono de tudo. Depois você tinha os súditos, empregados da coroa. Então vai enxergando a pirâmide aí. Na base o povo, no topo o rei, abaixo do rei quem participava da coroa de alguma maneira. E você tem também um aparelho religioso, não é? Que inclusive autenticava a divindade do rei. Eram sacerdotes que exerciam tal situação. Então, o que nós percebemos é uma sociedade estratificada. Essa que Israel abandonou, essa que Israel deixou porque Deus os tirou de lá, é uma sociedade altamente hierarquizada. Inclusive, em alguns textos do Antigo Testamento, você percebe que há uma síntese da sociedade do Egito, como por exemplo esse texto que eu coloquei na sua tela e que tem a seguinte descrição. Deixa eu ler aqui, é Êxodo 9, 13. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés, levante-se logo cedo, apresente-se ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixe o meu povo ir para que preste culto. Caso contrário, mandarei dessa vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra do Egito não há ninguém como eu. Você, o rei, não é? Seus conselheiros e o povo. O que é que Deus está dizendo aqui? Que vai mandar uma praga sobre toda essa estrutura hierarquizada do Egito. O estudioso chamado Pixley, George Pixley, diz assim: pode-se entender todas as sociedades que fazem parte da história bíblica de Israel derivadas deste sistema. Todas as nações citadas e que de alguma maneira se envolvem com Israel, elas são assim: um rei, a coroa, os súditos, a religião e o povo. Todas elas. Mas Israel é diferente. Nós podemos dizer que Deus quebra esse paradigma e ele dirige a Moisés a criar o primeiro modelo de governo para o Israel recém-liberto. E por que Deus quer dar esse sistema de governo a Israel? Vamos nos lembrar que o povo de Israel ficou
preso como escravo no Egito 430 anos. Êxodo 12:40 fala isso. Eles não tinham instrução. Por quê? Porque um soberano nunca investiria na educação do escravo. Então Israel tinha a sua tradição, tinha a sua língua, mas tinha dificuldades nesse aspecto. Então, nós temos a clara convicção de que é necessário um sistema de governo para essa nova nação que está surgindo. O primeiro sistema de governo de Israel está descrito em Êxodo 18. Eu separei uma parte da história, mas deixa eu te lembrar o que está acontecendo aqui. Moisés está dirigindo o povo sozinho. É ele que passa o dia inteiro fazendo papel de juiz. As pessoas iam até ele com causas, com dificuldades, ele julgava. Só que ele está esgotado, ele está arrebentado por causa disso. Porque ele passa o dia inteiro fazendo isso. Não dá. Aí o seu sogro, Jetro, dá essa ordem que está na tua tela aí. Na verdade, o interessante é que você leia Êxodo 18, do 15 ao 26. Mas eu lerei só o versículo 19 e um pouquinho mais, que diz assim: Agora ouça-me. É o sogro de Moisés, Jetro, dizendo para ele: Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver, o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto, estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Esse é o primeiro governo de Israel. É o primeiro sistema de governo. O novo sistema teria diferentes níveis de governo, o que facilitaria a administração e a resolução das questões judiciais dentro da nação. Agora, um escalonamento, né? Uma estratificação do bem, digamos assim, estaria acontecendo. Agora, olha que me chama a atenção aqui. Quem deveria governar? Olha o que está na tua tela aí. Escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma das suas tribos e eu os colocarei como chefes de vocês. As qualificações, sabedoria, entendimento, respeitabilidade. Esse modelo exigia isso. E quem escolheria essas pessoas que queriam julgar as causas do povo? O próprio povo. O próprio povo escolhe quem vai governar sobre eles. Landa Cope diz assim, aliás, acho que eu não coloquei isso aqui, vou ler para você aqui. O modelo social do Antigo Testamento redescobre os princípios de Deus para disciplinar as nações. Aliás, esse é o nome do livro. A Landa Cope diz assim: Deus dá autoridade do governo ao povo. Deus decretou por lei e delegou ao povo o direito e a responsabilidade de escolher quem iria governá-los. Ele instituiu uma linha de autoridade de baixo para cima, em oposição à linha de autoridade de cima para baixo dos faraós egípcios. Ele deu poder ao povo. Que pena que eu esqueci de colocar isso na tela aqui na hora de fazer meus slides aqui. Deus dá autoridade do governo ao povo. Então, o sistema estabelecido e conhecido como o modelo dos juízes, que é esse modelo, ele dura, sabe quanto? 470 anos. Até o dia que o povo pede um rei. 1 Samuel, capítulo 8. Essa é a nação que Deus começa a construir através das leis dadas por ele. A gente encerra a conversa hoje e eu quero destacar aqui essas situações aqui. Primeiro, a nação instituída por Deus não tem o mesmo sistema de governo das demais nações ao seu redor. Israel rompe com esse paradigma. Quem governa agora é o povo que escolhe quem o julgará, é o povo que escolhe quem fará uso da autoridade entre eles. Segundo ponto,
Deus institui o sistema em que representantes do povo são escolhidos para decidirem as questões da nação. É isso mesmo. E Deus não quer ditaduras, mas democracias. No meio de tudo isso, há um grande destaque que é o tronco da nossa conversa, que é o cuidado de Deus com o quarteto da fragilidade, é o cuidado de Deus com os excluídos. Bastante coisa hoje, né, gente? É isso. Muita coisa para nós aprendermos, muita coisa para nós pensarmos juntos, mas estamos construindo um entendimento que vai fazer a gente compreender melhor qual o nosso papel, igreja, hoje, para com os menos favorecidos. Essa é a conversa de hoje, aqui no nosso, novamente,